Bem-vindos, bem-vindas ao Papo Desinformante nas eleições de 2022. Aqui a gente vai conversar sobre desinformação no contexto eleitoral. Vem com a gente. A pergunta que não quis calar depois desse primeiro turno: por que as pesquisas ficaram tão diferentes aí do resultado final? Ou por que o resultado final ficou tão diferente das pesquisas? A gente foi atrás de especialistas, de pesquisadores, para tentar entender esse cenário. Tanto apoiadores do presidente Bolsonaro, quanto apoiadores do ex-presidente Lula ficaram indignados com as pesquisas. A Liz Nóbrega foi atrás de entender essa situação. Conta mais para a gente, Liz. Oi, Ana. Oi, pessoal. Isso mesmo, a gente ouviu alguns especialistas, conversou, ouviu a análise de outros para tentar entender um pouco desse cenário. E aí a gente chegou, digamos assim, a quatro hipóteses em relação a essa diferença. A gente conversou com o ex-presidente do IBGE, Roberto Olímpio, ele falou que uma das possibilidades dessa diferença seja em relação à base das pesquisas. É importante a gente destacar que as pesquisas elas se baseiam no censo demográfico do Brasil, justamente para entender qual parcela da população tem mais peso, né, quantas pessoas estão naquele grupo específico, digamos assim. Só que esse censo ele está desatualizado há 12 anos. Então, essa desatualização pode fazer com que as pesquisas não consigam enxergar determinados grupos com a, digamos assim, importância que eles merecem, né? Digamos que o grupo de evangélicos cresceu consideravelmente nesses últimos 12 anos, assim como também a faixa etária mudou, e isso pode influenciar na base, né, do censo demográfico e influenciar, inclusive, nas pesquisas. Esse foi um primeiro ponto. Um segundo ponto que a gente pode ter como hipótese em relação a isso é a migração de votos, e isso não só nas eleições presidenciais, mas também em eleições estaduais, né, essa migração de voto na última hora das pesquisas, né, após as pesquisas serem realizadas, pode ser um dos fatores em relação a isso, até porque é importante já que a pesquisa é um diagnóstico enfim, da intenção de voto naquele momento, mas não um prognóstico. Ela não vai prever o que pode acontecer daqui a uma semana, 3 dias, 4 dias, ainda mais numa sociedade que a gente está tão polarizada e tão volátil, né? As pessoas podem mudar de opinião de última hora, ou então, né, aquela questão do voto útil, ou então mudar o voto nesses últimos tempos. Então, pode ser uma das hipóteses para isso. E atrelado dessa migração de votos, a gente tem a desinformação mudando esses votos, né? Os pesquisadores mostraram, a gente colocou, inclusive, no site do Desinformante, alguns movimentos de narrativas falsas nos últimos momentos pré-eleição, né? Do sábado para o domingo, muitas narrativas falsas que foram divulgadas que podem ter impactado a questão do voto nesse último tempo. E, por último, em relação às abstenções. A abstenção é um fator muito difícil de ser analisado nas pesquisas. Por exemplo, uma das pesquisas da Datafolha mostrava que 3% dos entrevistados, né, iriam abster, não iriam votar no dia das eleições. Mas esse número chegou a 20% nas eleições, né, no processo eleitoral. Então, esse número de abstenções pode ser significativo para a gente ter uma diferença de votos. A explicação dessas quatro hipóteses está lá direitinho no nosso site do Desinformante. Podem lá acessar e a gente vai continuar acompanhando essas pesquisas aí, esse processo no segundo turno. Beleza, Liz. Matéria completa lá no nosso site desinformante.com.br/eleições 2022. Essa semana, o Matheus Soares foi atrás também de repercussão da mídia internacional em relação ao nosso pleito. A desinformação está aí no radar da mídia internacional, mas também o resultado histórico aí das mulheres negras e indígenas no Brasil. Conta pra gente, Matheus. Olá, Ana, olá a todos. Isso mesmo. Nos últimos dias, a mídia internacional esteve de olho nas eleições brasileiras e, consequentemente, separou um espaço dos seus portais e jornais para noticiar o que está acontecendo e o que aconteceu por aqui no último final de semana. O jornal francês Le Monde, por exemplo, destacou as campanhas de desinformação a favor do presidente Jair Bolsonaro, afirmando que o Brasil é considerado um país de risco para esses tipos de ação. Já o britânico The Guardian relembrou os ataques à integridade eleitoral levantadas pelo presidente Jair Bolsonaro durante sua campanha de reeleição. Na mídia italiana, o The Left celebrou a entrada de candidatas e candidatos que representam minorias, né, populações historicamente oprimidas, classificando como resultado histórico
a entrada de representantes indígenas na Câmara dos Deputados. O Progressista Comune, um dia antes das eleições, relembrou também a importância das políticas de mulheres negras, né, no combate e no enfrentamento aos discursos de ódio e também do ultraconservadorismo brasileiro. Nos Estados Unidos, o The New York Times chamou a atenção para o impacto das narrativas negacionistas nas eleições brasileiras entre os apoiadores de Donald Trump. Segundo o jornal, os apoiadores de Trump compartilharam nas redes informações falsas, né, como, por exemplo, passagem de malas entre as mesas, né, a utilização de caixas de pizza, por exemplo, para barrar a visão dessas salas de eleição, informações, obviamente, sem respaldo, né? E o receio nos Estados Unidos é que esses apoiadores e essas narrativas endossem o questionamento das eleições de meio mandato norte-americanos, que está marcada para acontecer no próximo dia 8 de novembro. Ana? Obrigada, Matheus. Vamos agora para o encerramento aí do papo com o João Brant, que essa semana escreveu um ponto de vista para a gente sobre os impactos da desinformação aí no primeiro turno, quais foram as brechas aí que a desinformação encontrou na reta final do primeiro turno, e também participou de um programa da Folha, em que ele deu umas dicas bastante importantes agora para a gente seguir no segundo turno das eleições. João, queria que você começasse mostrando, fazendo essa análise e terminasse dando as dicas de ouro aí para a gente encerrar o papo. Ô, Ana, eu acho que os últimos dias das eleições daí do primeiro turno foram marcados, sim, por uma circulação muito intensa de desinformação. A grande questão é a gente tentar entender se essa circulação, de fato, impactou os votos de Lula e Bolsonaro ou não. Me parece que boa parte do que circulou tentava mirar num público mais preocupado com questões morais. A gente viu, e aí foram inúmeros relatos, de como questões prosaicas, rudimentares, como a ideia de que o Lula poderia implementar um banheiro misto para crianças nas escolas, teve muita circulação e muito bafafá aí durante o fim de semana. Tem relatos de gente que foi fiscal, trabalhou em eleições, etc., e disse que esse assunto prevaleceu o dia inteiro aí em sessões eleitorais. Agora, isso gerou movimentos de voto? Isso gerou algum tipo de impacto? A minha hipótese é de que sim, de que, de fato, o Lula perdeu uma parte dos seus votos para Bolsonaro em torno disso e de que foi compensado por um voto útil de eleitores, especialmente do Ciro Gomes. E acho que as pesquisas agora de começo do segundo turno reforçam essa hipótese. O que a gente precisa, na verdade, com todo esse barulho, essa confusão em torno das pesquisas, não é menos crença nas pesquisas, é mais pesquisas sendo oferecidas, sendo discutidas, para que a gente possa entender o que aconteceu nesse final de primeiro turno. Porque, de fato, há um movimento muito significativo de votos de última hora. Isso já ficou claro em todas as últimas eleições. A opção que os institutos fizeram de não realizar pesquisas de boca de urna trouxe para eles um problema de credibilidade e de reputação. Então, acho que há como corrigir isso se eles fizerem pesquisa posterior, tentando entender se, de fato, os eleitores mudaram seu voto de última hora, e tentar, a partir da sua amostra, da sua metodologia, testar para ver se bate com o resultado efetivo de urna de primeiro turno, né? Não tem comparativo melhor. Mas voltando aqui para o nosso assunto das fake news, eu acho que é muito importante a gente entender que uma parte desse problema não é um problema que dê para ser corrigido com detalhes ou com pequenas medidas. O que acontece é que nos últimos 10 anos, o ambiente informacional, né, esse espaço de troca de mensagens, a maneira como a gente se comunica mudou totalmente, isso nós estamos cansados de saber, mas isso gera alguns problemas estruturais para a democracia. Eu queria só deixar dois aqui. Primeiro, essas redes abertas, aí vamos pegar YouTube, TikTok, Kawaii, são redes em que todo o sistema de recomendação está baseado naquilo que ele imagina que você quer ver, a partir do seu comportamento pregresso ou de quem você segue. Isso significa que você vai encapsulando as pessoas cada vez mais em bolhas, e isso tem um efeito muito perverso, porque vai fazendo com que o próprio debate público esteja dividido em dois. A gente enxerga pouco
o que está sendo discutido no campo de quem pensa diferente da gente. E no caso das redes fechadas, especialmente o WhatsApp, o que acontece é que você não dá para monitorar o que está acontecendo ali. Não tem como você acompanhar de fato o que aconteceu no WhatsApp nessa ou em qualquer eleição, porque nós estamos falando de redes subterrâneas, de redes anônimas e de redes hiperfragmentadas. Qualquer monitoramento que é feito hoje é feito a partir dos grupos abertos, aqueles que têm links para a entrada, são aqueles que onde é possível e legal fazer monitoramento. Só que essa informação nos diz muito pouco, não é possível, como diria, do ponto de vista mais científico, extrapolar qualquer conclusão a partir do que você enxerga num grupo fechado. Então, eu acho que isso nos leva a uma conversa que aí não é para agora, uma conversa para depois, mas para tentar entender como esse novo ambiente informacional foi delineando e reorganizando a conversa política e até os resultados. Frente a isso, eu acho que o que nos resta é ser muito cuidadoso, muito cauteloso e entender e olhar para as notícias que nos chegam com muita, eu diria, desconfiança de início, mas sem uma postura cínica que na prática desconfia de tudo. É tentar trazer, entender se são fontes confiáveis, entender se você pode checar aquela informação e tentar criar um filtro e uma vacina, uma imunização para essas questões que a gente sabe que fazem parte de uma disputa política, mas que é essa tentativa de criar um pânico moral. Eu acho que não há motivo para isso, nenhum dos candidatos tem qualquer perspectiva que justifique isso, e acho que o quanto a gente puder trabalhar em cima de discussões mais concretas, que têm impacto na vida do povo, acho que a gente vai estar fazendo melhor para a democracia brasileira. É isso aí, João. Na dúvida, não compartilhe, não curta, não passa para frente, não encaminhe. Hoje, às 5 da tarde, a gente vai ter um debate aqui no YouTube sobre os impactos das fake news no primeiro turno. Nós convidamos aí pesquisadores e checadores de notícia para conversar sobre esse assunto. Ative o sininho, aproveita, assina o canal para você não perder o próximo papo e o debate, que é hoje às 5 da tarde. Até a próxima e tchau!